37. Karl Popper. 28 de julho de 1902 – 17 de setembro de 1994. Pensador nascido na Áustria que transformou a filosofia da ciência em uma disciplina estabelecida e traçou as origens do totalitarismo em Platão, Hegel e Marx. Como diversos filósofos austríacos notáveis, Karl Popper foi um judeu que fugiu dos nazistas primeiro, para a Nova Zelândia e depois, para o Reino Unido, onde estabeleceu sua reputação como o mais significativo filósofo da ciência de sua geração. De modo pouco comum, fez grandes contribuições para a filosofia em dois campos separados, embora ele defendesse que eles estavam relacionados. Primeiramente, preocupou-se em explicar como teorias científicas passam a existir e por que motivos algumas delas têm sucesso e conseguem prosperar. Ele aborda essas questões em seu primeiro livro, A Lógica da Pesquisa Científica, 1934, e em uma série de palestras publicadas como Conjecturas e Refutações, 1963. Em segundo lugar, atacou o historicismo, identificando-o como um ingrediente essencial do pensamento totalitário. Seu trabalho inicial sobre esse tema é A Pobreza do Historicismo, 1936, seguido por seu estudo em 2 volumes, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, 1945. Popper era um defensor apaixonado da democracia liberal. Nasceu em uma família de judeus vienenses que se converteram ao luteranismo. Seu pai era um advogado importante, sua mãe era música e a casa estava repleta de livros, que ele era estimulado a ler. O ano de 1919. Quando Popper tinha 17 anos de idade, se provaria decisivo para ele. Por 3 razões. Primeiro, iniciou um flerte apaixonado com o marxismo. Entrou para a Associação de Estudantes Socialistas, mas não levou muito tempo para rejeitar suas atitudes doutrinárias. Em segundo lugar, desenvolveu interesse pela psicanálise. Foi apresentado a teoria freudiana por Alfred Adler, que rapidamente conseguiu para Popper um emprego como assistente social com crianças desfavorecidas. A terceira e mais importante experiência que Popper teve em 1919 foi ouvir a palestra de Albert Einstein a respeito de sua teoria da relatividade, em Viena. Este evento mostrou-se crucial no desenvolvimento intelectual de Popper. Fez com que aderisse com intensidade ao campo científico. Popper reconheceu de imediato que a teoria de Einstein era um modelo de pensamento científico, suas hipóteses eram testáveis e verificáveis. Ele viria a acreditar que as ideias de Marx, Darwin e Freud, por outro lado, não o eram. E assim, no espaço de apenas um ano, Popper se familiarizou com, e fez escolhas filosóficas permanentemente definidoras sobre as 4 grandes tendências do pensamento ocidental do século XX. Popper diplomou-se como professor de escola primária em 1925. Obteve um PhD em filosofia em 1928 e se qualificou para ensinar matemática e física na escola secundária, o que fez de 1930 a 1936. Publicou A Lógica da Pesquisa Científica em 1934, enquanto ainda era professor escolar. Neste livro, ele apresentou sua teoria de que falseabilidade potencial é o critério a ser usado para distinguir ciência de não ciência. Em 1937, vendo a ameaça nazista pelo que era, Popper emigrou para a Nova Zelândia, onde trabalhou como professor de filosofia na Universidade de Canterbury, em Christchurch. A filosofia da ciência de Popper. Popper rejeitou o positivismo lógico do Círculo de Viena, liderado por Moritz Schlick, de 1882 a 1936, particularmente seu foco na verificabilidade de declarações como teste de seu significado. Em vez disso, defendia que a falseabilidade deveria ser o critério para o trabalho científico. Ele dizia que hipóteses deveriam, na verdade, ser elaboradas de modo a atraírem tentativas de falsificação de si mesmas. Teorias científicas autênticas estão em busca de um contra-argumento capaz de invalidar a teoria. Popper chamava sua abordagem de racionalismo crítico, apresentando a si mesmo como herdeiro de David Hume e Immanuel Kant. Para Popper, a questão crucial na filosofia da ciência é o problema da demarcação, o trabalho de identificar as diferenças entre o que é ciência e o que não é. Essencialmente, ele toma uma posição radicalmente oposta à dos positivistas lógicos, que alegam que seu trabalho é científico. A abordagem empírica destes pesquisadores, a filosofia leva-os a inferir conclusões a partir de premissas empíricas que implicam algo além do seu conteúdo como provável. Para Popper e para aquele outro crítico do positivismo vienense, W. V. Kine, observação empírica simples nunca é simples, ela é sempre seletiva, no sentido de que ocorre a partir de uma perspectiva, e essa perspectiva é sempre colorida pela vertente teórica que conduz à pesquisa.
Popper traz um problema incômodo aos empíricos ao argumentar que a ciência não pode ser reduzida a uma metodologia específica como a dedução. Ele vê a ciência como um esforço de resolução de problemas, de um tipo singularmente humano. A filosofia política de Popper desenvolve-se diretamente do seu pensamento sobre ciência. Partindo das suas regras de verificação, ele analisa as teorias mais populares do final do século XIX e início do século XX. As de Marx, Freud e Darwin para julgar cientificamente a legitimidade das suas alegações. Marx e Freud não passam no teste, conclui Popper, e apenas Darwin pode ser chamado de cientista. Os critérios de Popper, aqui, têm a ver com o modo pelo qual a ciência procede. A teoria da evolução de Darwin é científica porque partes dela são falseáveis, outras não são, e correções são feitas por futuras gerações de cientistas, de modo que a explicação darwinista das origens da vida, cujos detalhes exigem constantes ajustes, é vista como bastante precisa. Marx e Freud, por outro lado, são totalizadores não científicos, em vez de usarem objeções para invalidar suas teorias, eles fazem-nas desaparecer ao incorporá-las em sua teoria. A filosofia política de Popper. Popper passou a considerar que o historicismo de Marx ou qualquer historicismo, na realidade trazia consequências desastrosas para a raça humana. O primeiro volume de A Sociedade Aberta e seus Inimigos se concentra em Platão. Seu subtítulo é O Sortilégio de Platão como o primeiro de uma longa lista de historicistas que passa por Hegel e Marx, que são tratados no segundo volume, cujo subtítulo é A Pré-Mar da Profecia. Por quase 2.500 anos, Platão desfrutou a reputação de um pai benigno da filosofia moderna, aluno fiel de Sócrates e sábio em quase tudo. Em contraste com essa visão, a leitura de Popper do livro A República, de Platão, destaca a natureza totalitária do Estado platônico. Ele identifica 4 ingredientes do totalitarismo platônico: 1. Rígida divisão de classes, pastores e sentinelas devem ser estritamente separados do gado humano. 2. O destino do Estado deve se identificar com a classe dominante, com regras rígidas de reprodução. Um programa de eugenia precoce. 3. A classe dominante é militar, mas excluída das atividades econômicas. 4. Censura de todas as atividades da classe dominante. No segundo volume, Popper trata de Marx. O problema do marxismo, argumenta ele, é que ele utiliza a ciência erroneamente. Marx e todos os historicistas, incluindo Hegel, acreditam de maneira equivocada que a história humana pode ser prevista de acordo com princípios científicos. Isto é impossível, segundo Popper, uma vez que o conhecimento adquirido pelas sociedades no curso de seu desenvolvimento afeta essa história de maneiras que não podem ser previstas. Em sua raiz, liberdade significa imprevisibilidade. Popper, Polanyi e Kuhn, A História da Ciência como Disciplina. Popper trouxe a filosofia da ciência para a vanguarda da disciplina de filosofia e criou um ambiente no qual ela podia prosperar. Suas pesquisas tinham necessariamente um elemento histórico, e, a partir dos anos 1960, a história da ciência começou a se desenvolver por conta própria como disciplina, fomentando e sendo fomentada pela filosofia da ciência. As figuras centrais de exploração de ambas as áreas são o filósofo húngaro-britânico Michael Polanyi, de 1891 a 1976, e o físico americano T.S. Kuhn. 1922-96, o livro de Polanyi Personal Knowledge, Towards a Post-Critical Philosophy Conhecimento Pessoal, em direção a uma filosofia pós-crítica. 1958, tratou de temas levantados pela subjetividade do observador científico. Kuhn foi um físico praticante que se voltou para a história da ciência, tendo sido influenciado pelo trabalho de Polanyi. O livro de Kuhn A Estrutura das Revoluções Científicas, 1962, teve enorme efeito sobre o modo como o progresso científico é visto. Anteriormente, pensava-se que o conhecimento científico era acumulado de maneira linear e ordenada, com um descobrimento conduzindo a outro, e assim por diante, numa espécie de progresso evolutivo estável. Kuhn derrubou essa ideia com a tese de que cada era científica é governada por um paradigma, uma visão de mundo, uma maneira de enxergar o mundo e de executar ações dentro dele que é eliminado em uma violenta ruptura epistêmica, o que leva à substituição por um novo paradigma. Esta é a estrutura da revolução científica. A maior parte dos trabalhos científicos trata-se do que Kuhn denomina ciência normal, trabalho de laboratório e experimentações executadas para apoiar o novo paradigma dominante. Não é função da ciência normal desafiar o novo paradigma. A teoria da relatividade de Einstein, por exemplo, necessitou de uma mudança de paradigma. Einstein desafiou a ordem do universo segundo estabelecida na física de Isaac Newton, de 1643 a 1727, em
Consequência disso, o trabalho de cientistas pós-Einstein é solucionar as diversas questões levantadas pela mecânica quântica e o novo modo de conceber o universo que derrubou o paradigma de Newton. Eu esperava chamar atenção para a teoria conspiratória da ignorância, que interpreta a ignorância não como uma mera falta de conhecimento, mas como o trabalho de algum poder sinistro, a fonte de influências más e impuras que pervertem e envenenam nossas mentes e instilam em nós o hábito da resistência ao conhecimento. Karl Popper, Conjecturas e Refutações, 1963. O elemento profético no credo de Marx foi dominante nas mentes de seus seguidores. Ele marginalizou todo o resto, banindo o poder do juízo frio e crítico e destruindo a crença de que, por meio da razão, podemos mudar o mundo. Tudo o que restou do ensinamento de Marx foi a filosofia oracular de Hegel, que, em sua pompa marxista, ameaça paralisar a luta por uma sociedade aberta. Karl Popper, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, volume 2, 1962.